Sejam todos bem-vindos novamente a este novo mini curso de controle, de sintonização de controladores PID usando o algoritmo MFO, que é um algoritmo bem inspirado. Neste mini curso, que vai conter somente 4 vídeos, né, vou apresentar de uma maneira muito fácil, rápida e prática como utilizar algoritmos bem inspirados para a sintonização de controladores PID, né? Neste primeiro vídeo, vou apresentar um pouco de teoria, né, para compreender um pouco da área de controle, né, devido a que o curso está focado para estudantes que não saibam nada de controle. Primeiramente, vou apresentar a problemática, o robô que a gente tem aqui neste mini curso, que se chama o robô EVA. O robô EVA é um robô seguidor de obstáculos, onde tem um sensor infravermelho e tem duas rodas. A roda direita sempre vai estar numa velocidade constante e a roda esquerda vai ser controlada. Então, nesse sentido, somente teríamos uma entrada, que seria a roda esquerda, e uma saída, que seria o sensor. Devido a isto, isso se chama um sistema SISO, Single Input, Single Output. A ideia do robô é que o robô vai ficar perto da parede a uma distância que o usuário vai colocar. Por exemplo, se o usuário coloca 30 centímetros, o robô vai ficar em 30 centímetros da parede, em 20 centímetros, em 50 centímetros. O que acontece? Se a distância inicial é menor, a distância desejada, né? Por exemplo, 30, o robô vai se deslocar para a esquerda, tentando alcançar a distância desejada. Se o robô inicia numa distância maior que a distância desejada, o robô vai vir se deslocar para a esquerda, tentando alcançar a distância desejada. Basicamente, isso é o problema que a gente tem aqui neste curso. Aqui vamos utilizar o software de Virat, que é aquele que vocês podem olhar aqui na imagem da direita. No robô vai estar ali no Virat e vai ser simulado. Além do Copeliasim, a gente vai utilizar o MATLAB Simulink, com licença de estudante, para fazer toda a parte de simulação e integração do robô EVA com Copeliasim e o controlador PID. Então, vamos falar primeiramente de uma coisa muito importante que se chama função de transferência. A função de transferência basicamente é minha representação matemática do meu robô. O que significa isso? Isso significa que essa função que a gente olha na parte direita matematicamente descreve meu robozinho EVA. Ou seja, são iguais. Então, como vocês podem olhar na parte direita, ele está no domínio do S. Isso quer dizer que está na Laplace. Não vou focar o que é Laplace, como achar isso, né? Tem outros cursos para isso. Simplesmente vou falar que geralmente, sempre, quando se trabalha em sistema de controle, as funções estão em Laplace. Beleza? Então, aqui eu quero que vocês saibam simplesmente que o robô EVA é esta equação matemática daqui. Pronto. Então, como o robô EVA é essa equação matemática daqui, vocês já podem olhar que aqui já temos mais ou menos o esquemático de um controle do sistema de controle SISO, né? Como vocês podem olhar, temos uma saída e uma entrada. Por isso se chama SISO também no sistema de controle. Beleza? Então, isto já é conhecido, né? Agora vamos ver o que é SP, E e PID. Beleza? Então, isto basicamente vai ser o nosso robô. A saída do nosso robô vai ser a distância, né? Como já a gente falou. Então, a distância do robô vai vir para esta equação daqui, onde vai ser somada com o set point ou distância desejada, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, 30, 40, 50 centímetros. Isso depende do usuário que vai escolher a distância desejada. Como vocês podem olhar, o set point fica positivo e a saída do meu robô fica negativo. Se a gente faz a subtração, gera um erro. Este erro é a entrada do controlador PID. E por que controlador PID? Porque temos uma constante proporcional, uma constante integral e uma constante derivativa. Pronto, por isso é PID. Beleza? Então, aqui no controlador, aquelas constantes vão fazer tipo uma mágica
mais para frente apresento para vocês, e vão gerar uma sinal que vai ser colocada na roda esquerda do meu robô, que seria a entrada, né? Lembrando que meu robô, a entrada seria a velocidade da roda esquerda e a saída seria a distância do sensor. Pronto. Então, vamos ver aqui um pouco o que é KD, KI e KP. Como o controlador PID vai receber o erro, então, basicamente, é o erro derivado, ou seja, a derivada do erro. E que é a derivada do erro? Basicamente é uma subtração. Significa o erro atual menos o erro anterior. Pronto. Isso é uma derivada em controle. Uma proporcional é basicamente uma multiplicação com outra constante. Pronto. E uma integral é basicamente uma soma dos erros. Então, a integral é simplesmente somar todos os erros do tempo. E pronto. Somamos KD, KP e KI e gera nosso sinal PID. Pronto. É simplesmente isso. Beleza? Então, vamos colocar aqui um exemplo prático. Supondo o seguinte. Aqui temos nossa ponto de referência, o nosso set point. Se nosso robô começa numa distância menor, ele vai tentar se igualar para nosso set point. Depois, geralmente, ou seja, ele não chega aqui e fica reto, né? Ele geralmente passa um pouco do set point, depois volta, oscila um pouco e se estabiliza. Basicamente isso que sempre acontece. Isso a gente pode olhar nesta gráfica de resposta, né, de um sistema CISO, onde aqui nessa linha temos nosso set point, né, que seria a nossa linha vermelha, e aquela outra curva, né, que gera seria a distância do nosso sensor. Então, a gente pode olhar que como ele começa numa distância menor ao do set point, ele vai crescer até chegar a um ponto máximo, né? Nesse ponto máximo, que seria mais ou menos tipo aqui, como exemplo, né? Isso vai ser chamado de overshoot, beleza? Vai ser chamado de overshoot. Depois, ele vai oscilar um pouco mais entre o set point, né? Entre o set point. E quando o erro da medição do sensor com respeito ao set point seja menor que 5%, isso a gente chama de tempo de estabelecimento, ou settling time em inglês. Tá? Então, dois conceitos: overshoot e tempo de estabelecimento, ou settling time. Por último, temos o erro em estado estacionário, que seria o erro final do nosso sistema. Geralmente, ele é de 1% ou 0,5%. Né? Sempre vai ser bem pequeno. Beleza? Então, como o ponto mais importante do controle PID é achar as constantes KD, KP e KI. Para isso, tem várias metodologias, como por exemplo o lugar geométrico das raízes ou Siegels e Nichols. Neste caso, a gente vai retirar aquelas metodologias e vai utilizar outra metodologia, que é utilizando algoritmos bem inspirados. Mais precisamente, utilizando o algoritmo de Mode Flame Optimization. Este algoritmo vai achar aquelas constantes KD, KP e KI segundo os valores de overshoot, settling time e erro em estado estacionário que a gente quer. Beleza? Ele vai, de forma iterativa, achar, procurar, buscar diferentes constantes que sejam ideais para nossos critérios de overshoot, settling time e erro em estado estacionário. Beleza? Então, olha só, interessante que você não precisa saber muito de controle, você simplesmente precisa ter a planta numa função de transferência para conseguir achar as constantes KD, KP e KI do nosso controlador. Isso seria tudo a parte de teoria. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no seguinte vídeo, que já começamos com a parte prática.